Glória a Deus. Que linda apresentação do coral, linda apresentação das crianças. Tenho certeza que todos nós vamos poder sair daqui testemunhando o quão edificados, o quão abençoados nós já fomos nessa noite. Queria convidar todos e todas a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 26, para nós fazermos a nossa meditação. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 17. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 17, eu leio na Nova Versão Internacional, diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Vamos lá para o verso 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Quero convidar você mais uma vez a orar comigo nessa noite. Pai de amor, estamos aqui diante da Tua Palavra, diante do Teu Evangelho, diante das palavras de Jesus, e queremos Te pedir mais uma vez que o Senhor, com Teu Espírito Santo, ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Fala profundamente ao nosso coração, à nossa alma, ao nosso entendimento, Pai. Que possamos compreender a Tua palavra para nós, em nome de Jesus. Amém. Toda vez que eu vou pregar um sermão, e hoje não vai ser o Janela, né, Janela? Hoje vai ser eu mesmo. Toda vez que eu vou pregar um sermão, eu sempre penso o seguinte: eu tenho uma chance nas minhas mãos. E eu sinto e me sinto de alguma maneira pressionado, meio que como se fosse o último sermão que eu fosse pregar. Eu tenho uma chance de anunciar uma verdade do Evangelho para todos vocês que estão aqui diante de mim, vocês que estão na internet. E eu penso sempre que eu não posso perder essa oportunidade e fico pensando: o que eu prego? O que eu prego? Qual que é o centro da mensagem de hoje que esses irmãos, essas irmãs, todos os visitantes não podem deixar de entender, de compreender nessa noite? E eu diria para vocês que uma das coisas que sempre me ocorrem, sempre me vem ao coração, é anunciar para todo mundo que me ouve que o Evangelho não é um projeto religioso, não é um projeto doutrinário, não é um projeto dogmático, mas é um projeto de vida. Vida. O Evangelho é um projeto de vida, para a sua vida. Porém, não é qualquer tipo de vida. Porque é possível você estar vivo, mas viver como um morto-vivo. É possível você ter vida, estar pulsando vida dentro de você, mas a sua vida não ser uma vida, ser uma vida de quase morte. Tamanha talvez a tristeza, o lamúrio, as dores que você enfrenta por tantos e tantos motivos que a gente poderia aqui enumerar, as dores da vida, as dores da existência. Então,
não se trata de qualquer vida que o Evangelho anuncia. A gente poderia chamar de vida em abundância, quem sabe, como o próprio texto sagrado a trata. Mas eu quero chamar nessa noite, em virtude da nossa reflexão de Páscoa, de uma vida de liberdade. Somente uma vida cheia de liberdade é uma vida que tem relação com a proposta do Evangelho. Uma vida liberta, uma vida livre. Então, liberdade é algo muito, muito importante nessa noite. A Páscoa, por sinal, ela trata dessa temática de liberdade. A origem da celebração pascal que nós fazemos hoje tem total relação com a Páscoa do Senhor, instituída lá no texto de Êxodo. Nós lemos a narrativa, o testemunho em Êxodo, de um povo hebreu, que estava escravizado pela nação egípcia. Um povo escravo que chora, que ora, que clama a Deus, e Deus coloca em ação um projeto de libertação. Vocês vão sair do jugo de Faraó, vocês vão sair dessa prisão, e vocês vão ser livres. Eu vou levar vocês, vou conduzir vocês como meu povo para uma terra onde mana leite e mel, onde vocês vão poder ser libertos, livres de todo o jugo de opressão de Faraó. E chega o dia da libertação. O dia da libertação, vocês com certeza se lembram, se não pelo texto sagrado, por algumas novelas que têm passado na TV nos últimos anos, das famosas 10 pragas do Egito. Então Deus manda algumas pragas ali para tentar convencer o faraó a deixar o povo ser liberto, o povo sair, para adorá-lo em liberdade. E chega um dia, que é o dia da última praga, que Deus dá algumas instruções para o povo dele. E fala o seguinte, hoje vai vir um anjo da morte. E hoje é o dia que está sendo instituída a minha Páscoa. Então vocês vão preparar um cordeiro, né? Um cordeiro que nós cristãos podemos fazer aqui uma analogia ao próprio Cristo, que é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas também vocês vão preparar esse cordeiro com ervas amargas que simbolizam ali a amargura desses tempos de escravidão no Egito. Vocês vão comer pão, mas não qualquer pão, pão sem fermento, até porque eles tinham que sair depressa do Egito. E um pão, se fosse esperar todo o processo dele de fermentação, ia demorar muitas horas, então tinha que ser um pão sem fermento. Farinha e água misturada, rapidinha, assada, só. 18 minutos, segundo alguns estudiosos, demora para preparar esse pão. E eles tinham que sair rápido. E também existe aquela cena importante do sangue do cordeiro no umbral das portas. Êxodo 12:11 diz o seguinte, olha só. Ao comerem, Deus falando para o povo, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. A pressa para a liberdade. A pressa para ser livre. A pressa para viver vida em abundância. A pressa para deixar de sobreviver e passar a viver. E o pão nesse contexto, e hoje nós estamos aqui na mesa de graça do Senhor, em que você vai receber um suco de uva e pão. Mas o pão sem fermento nesse contexto é muito importante. Como eu disse, pão é feito de farinha e de água. Fermentado ou não fermentado é o mesmo ingrediente. São os mesmos ingredientes para fazer pão. Só que eles tinham que comer o pão sem fermento. Esse pão que, como eu disse, se demora aí 18 minutos para ficar pronto. O outro pão dependia do quê? Da fermentação natural. Demorava mais. E era o pão que os egípcios estavam acostumados a comer. Alguns vão dizer até que foram os próprios egípcios que descobriram essa arte de fazer o pão fermentado, que você mistura farinha com água, você deixa ali parado, né? Os micro-organismos, eles vão ali levedando a massa e com o tempo você percebe que ela cresce. Até naturalmente, se você não colocar fermento, ela cresce.
Esse é o pão dos egípcios. Eles tinham que comer o pão sem fermento. O pão sem fermento aqui simboliza humildade. Humildade. Pão dos escravos. O pão fermentado simboliza arrogância. Arrogância do império. Arrogância de Faraó. O orgulho de um povo que subjuga outro povo como escravos. O pão sem fermento, é o pão da aflição. É também chamado pão dos pobres. O outro dos egípcios é um pão escravagista. É um pão de ricos. É um pão de poderosos. É um pão de quem não tem muita pressa. Porque quem tem pressa é aquele que quer ser livre. Esse tem pressa. Não dá para deixar para depois. O pão sem fermento é também um pão de redenção. É um pão de libertação. O pão sem fermento é o pão de quem tem que sair rápido do Egito. É o pão de quem depende de Deus, não mais dos egípcios. E mais, o pão dos egípcios, ou melhor, o pão que os egípcios deixavam os hebreus comerem, era o pão sem fermento. Porque eles não davam tempo suficiente para os hebreus deixarem a massa sendo preparada para comerem aquele pão com aquele miolinho que a gente conhece. Esse não é o pão dos egípcios. O pão dos egípcios era o pão fermentado. O pão com fermento, ele significava e significa, para quem comemora a Páscoa, especialmente no contexto judaico, desvio do Senhor. Significa preguiça. Significa demora para sair para a liberdade. Demora. Significa identificação com o Egito. O pão sem fermento, pelo contrário, é pão da liberdade. É pão simples. Não está sujeito a nenhum tipo de restrição ou limitação do mundo físico. Porque o com fermento depende de outros elementos exteriores para que ele se torne, cresça e vire aquele pão. O pão simples aqui, o pão de farinha e água, assado rápido, é um pão que tem um significado todo espiritual. Espiritual, porque é o pão daquele que depende de Deus. É o pão daquele que confia que Deus o libertará. É um pão que alimenta a alma, é pão de liberdade. E como nós lemos no começo, lá no Evangelho de Mateus, Jesus vai dizer o seguinte, vai dizer para todos nós nessa noite: tomem e comam do pão, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. João 6,35 vai dizer o seguinte: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6,48. Eu sou o pão da vida. João 6,51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. O pão da liberdade que nós anunciamos aqui nessa noite, com todo esse lastro histórico lindo dessa Páscoa celebrada por todos os judeus e por todos os cristãos, esse é o pão da liberdade. É esse pão que está sendo servido aqui. É esse pão que o pastor que vos prega anuncia e diz: coma dele, se sacie dele, porque é somente comendo esse pão que desceu do céu, é somente comendo o pão da liberdade que você terá vida e vida em abundância. É somente comendo esse pão da liberdade que nós vamos poder viver a vida que Deus tem para nós, a vida que Ele vislumbrou lá num jardim, a vida que nós chamamos de vida eterna, mas não é uma vida somente para a gente viver no mundo metafísico, no mundo do além, é para a gente também viver aqui e agora. Por isso que eu disse que o projeto que Jesus tem para nós é um projeto de vida, de vida. E essa liberdade
essa liberdade que Deus nos dá é uma liberdade maravilhosa. É uma liberdade que vai tirar das tuas costas todo o peso, todo o jugo, toda a culpa do pecado que nós carregamos. Todas as nossas frustrações, todas as nossas tristezas, dos nossos erros, das nossas inconstâncias, das nossas falhas, o pai que eu quero ser e que eu não sou, o esposo que eu quero ser e que eu não sou, o profissional que eu quero ser e que eu não sou, a vida que eu quero ter e eu não tenho. Sabe aquela coisa bem paulina? O bem que eu quero fazer, eu sei qual é o bem, mas eu não faço o bem. E o mal que eu sei que eu não quero fazer, esse eu vou lá e cometo. E é assim, ó, facinho, facinho, facinho. Amém? Amém. É isso aí, Paulo estava certinho. É uma experiência humana, essa experiência de lidar com a inconstância ética, a inconstância moral. Agora, se você comer do pão da vida nessa noite, se você experimentar do pão que desceu do céu, se você comer do pão da liberdade em Cristo Jesus, você vai receber perdão gratuito da parte de Deus. Você vai receber misericórdia da parte do Senhor. Você vai receber graça, uma graça que vai tirar das tuas costas todo o peso de culpa da tua caminhada, todo o peso de culpa da tua história, todo o peso de culpa da tua biografia. E o jugo que o Senhor vai colocar sobre você é um jugo suave, é um fardo leve, é o jugo do Cristo. Não é esse jugo pesado, não é o jugo de quem aponta o dedo para a gente e coloca mais peso sobre nós. Não é o jugo do acusador, do inimigo, dos anticristos que nos rondam, dizendo: você não presta mesmo, você é isso aí, você é essa derrota, você é esse morto-vivo, essa morta-viva. Não tem vida para você. Mentira, porque quando a gente come do pão que desce do céu, há um tipo de liberdade agindo em nós, pela graça de Deus, que tira toda a culpa do nosso pecado e faz a gente, de alguma maneira, pela misericórdia de Deus, levantar a cabeça e conseguir viver a vida, sabendo que os nossos pecados estão perdoados, que as nossas falhas estão perdoadas, sabendo que as nossas inconstâncias, elas são olhadas por um Deus que me vê através daquele que é o libertador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Também há liberdade para quem come esse pão que desce do céu, uma liberdade que arranca do nosso coração e da nossa alma todo o ressentimento, toda a amargura, toda a dor. E aqui, diferentemente daquele que carrega a culpa, o ressentido e o amargurado é aquele que não consegue liberar perdão sobre a vida alheia, é aquele que carrega as marcas dos machucados da vida que os outros fazem para conosco, e ao invés de conseguir viver livre dessa amargura e perdoar, fica se retroalimentando daquele ódio, se retroalimentando de vingança, se retroalimentando de toda a dor que outrem causou para nós. Mas hoje o pão que está sendo servido aqui nessa noite para mim e para você é um pão que vai te libertar de todo o ressentimento, de toda a amargura, e vai te permitir que você perdoe. Hoje, na hora do almoço, a gente passou ali numa farmácia aqui perto para comprar um chocolate sem açúcar para o meu sogro. Eu fiquei batendo papo com um cara que estava ali cuidando dos carros, ali na farmácia, e ele falou assim para mim: hoje eu tenho 8 cachorros, e minha meta é ter 15. Ele falou: eu quero ter 15 cachorros, porque eu estava com o meu cachorrinho no carro. Ele falou: eu quero ter 15. Eu falei: é mesmo? Ele: porque a minha mulher me abandonou. A minha mulher me abandonou, ela colocou os 2 filhos que eu tenho contra mim. E hoje, a minha alegria é ter 8 cachorros, eu espero ter 15, porque com eles eu consigo ter uma relação boa. Eu fiquei pensando, nesse sermão, a dor que esse rapaz não sente, esse senhor não sente, a amargura que ele não carrega, talvez o ódio, a raiva da esposa,
a tristeza, a amargura, o rancor, talvez dos filhos. Sei lá o que está se passando dentro daquele coração. Mas eu quero dizer, se ele estivesse aqui eu falaria para ele, olha, existe um pão que se você comer, você vai conseguir arrancar e purificar do seu coração toda essa amargura, todo esse sentimento, todo esse ressentimento, e vai conseguir viver em paz, vai conseguir perdoar. Aquele que não me pediu perdão aquele que nos fere e não nos pede perdão. Perdoar quem sabe o mundo, quem sabe acordar cedo e olhar para a humanidade, para o cosmos e falar, eu perdoo tudo e todos. E tudo que vier me atingir já está perdoado em nome de Jesus. Porque eu comi do pão que desceu do céu, e eu estou livre desses sentimentos que amarram, que aprisionam, que engaiolam a nossa alma. Livre do medo para a gente poder amar. Quem come do pão da vida não tem medo de amar. Quem come do pão da vida não tem medo de manifestar amor para o outro, de manifestar amor para o irmão, para a irmã na igreja, de manifestar amor para a família, para o próximo, para o desconhecido. Quem come do pão da vida, come de um tipo de pão que nos liberta para a doação que é o amor. Doação que é o amor. 1 João 4,18. No amor não há medo, diz o apóstolo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se prepare. Você quer comer do pão da vida hoje? Coma, mas saiba que você vai virar um obcecado, uma obcecada por amar. Amar como o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, um amor paciente, um amor bondoso, um amor que tudo suporta, que tudo espera, um amor que tudo crê. Coma hoje, coma do pão da vida, coma desse pão de liberdade e ame, todo dia ame o seu amigo, ame o seu inimigo, ama quem te atinge, ama quem te faz o bem, ame tudo e todos, ame, porque isso é para essa liberdade que nós estamos sendo conduzidos, uma liberdade que não vai nunca nos impedir, nunca vai nos parar em relação ao amor que nós vamos experimentar na nossa vida. Quer comer do pão da vida? Você vai desfrutar também de uma liberdade que vai te levar a celebrar a vida, a celebrar a existência. E isso não somente para você, mas para as próximas gerações. O rabino Jonathan Sacks, um rabino já falecido, em um texto sobre a Páscoa, sobre o Pessah, ele disse o seguinte, ele contou no texto dele o que ele falaria para o Ramsés II, para o faraó, se ele tivesse a chance de encontrar ele. E ele disse o seguinte, olha Ramsés, eu quero te dizer o seguinte para você, viu faraó? Eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa notícia é que um povo que existe hoje ainda existirá daqui a milhares de anos. Um povo que existe hoje ainda existirá após milhares de anos. Lógico que se referindo ao povo hebreu. E a má notícia é que não será o seu povo, faraó. Não vai ser o seu povo. Será aquele grupo de escravos lá fora, trabalhando nas suas construções, nos teus grandes templos. O povo que você chama de hebreus, os filhos de Israel. É esse povo que vai existir até hoje. O Egito, o faraó, o glamour, os poderosos, os ricos. Esses são pessoas que podem construir templos, podem fazer grandes construções, mas não necessariamente são um tipo de povo que perdura pelos séculos e séculos, como aconteceu com o Egito. Agora, o povo hebreu, ele embora não tenha tido riquezas, tenha sido um povo de escravos,
tenha sido um povo que pela graça de Deus e misericórdia de Deus foi liberto do Egito, esse povo aprendeu uma coisa: aprendeu a viver a vida. Vivendo a vida, passando de geração em geração. Geração em geração. E prestem atenção, pais. De geração em geração. Educação, ensinando, pedagogicamente, contando a história de libertação de um povo, através da misericórdia divina. Um povo que é capaz, como eu disse nessa manhã aqui no sermão da manhã, um povo que é capaz de estar aprisionado em Auschwitz, num campo de concentração. E mesmo dentro de um campo de concentração, é capaz de celebrar suas festas religiosas. O que possibilita isso? Um povo que está aprisionado novamente, como tantas vezes na história, agora em Auschwitz, sob domínio dos nazistas, e consegue ali celebrar o Pessa, a Páscoa, celebrar o Shabat. É um povo que tem em si, que dentro de si, o que significa liberdade. E que mesmo aprisionados conseguem viver a vida, e viver a vida de uma maneira livre, a celebrando. Você quer comer do pão que desceu do céu nessa noite? Saiba que você vai celebrar a vida. Você pode estar no cárcere, como eu disse pela manhã. Você pode estar dentro de um relacionamento tóxico. Você pode estar vivendo a maior prisão existencial do mundo. Se você comer desse pão nessa noite, você vai celebrar a vida em liberdade. E você vai ter algo dentro de você que ninguém vai poder roubar. Ninguém vai poder arrancar de você. Uma alegria pela existência que você não compra em qualquer lugar e que nenhuma avanço filosofia pode te dar, a não ser se você comer do pão que desce do céu. Coma desse pão, coma desse pão. Por fim, coma desse pão se você quer se tornar alguém que sonha. Alguém que sonha com um mundo melhor. Um mundo melhor para essas crianças. Sonha com uma existência melhor. Alguém que tem vontade de salgar a terra. Alguém que tem vontade de iluminar o mundo, como o Senhor Jesus nos ensina. Alguém que tem vontade, tem força do Espírito, porque comeu do pão da vida, para buscar novas terras, terras de liberdade, para sonhar com uma vida melhor, para sonhar de maneira criativa a transformação desse mundo. O que faz um espaço cultural? O que faz a gente como comunidade de fé querer sinalizar o reino de Deus? O que faz a gente dominicalmente querer ensinar o evangelho para essas crianças? O que faz a gente dominicalmente vir aqui para meditar no texto bíblico? É que a gente crê que o reino de Deus, embora ainda não tenha se manifestado plenamente, ele já começou. O reino de Deus está aqui. E nós estamos comendo desse maná que vem do céu, desse pão. Estamos cheios do Espírito Santo para transformar a realidade, para sonharmos com um mundo melhor. Você quer comer desse pão? Se prepare para virar um sonhador. Se prepare para virar uma sonhadora. Porque quem come do pão da vida se torna livre para sonhar. Livre para sonhar. Nessa noite estamos nessa mesa de graça. Nós vamos beber do cálice e nós vamos comer do pão. E, sem querer, esse pão é um pão sem fermento. É um pãozinho assim crocantinho, bem fininho. Bem fininho. E é nesse pão que nós vamos comer. Um pão que simboliza o pão da vida. O corpo do nosso Senhor Jesus. O convite que eu faço para todos vocês aqui nessa noite. Todos vocês. Coma do pão da vida. Ele está sendo oferecido gratuitamente. Mas saiba que é um pão para uma vida de liberdade. Não aceite caminhar no evangelho para viver uma vida de escravo, uma vida de jugo, uma vida de opressão. A vida que nós temos no evangelho, a vida que nós temos quando nós nos alimentamos do pão da vida,
é uma vida de liberdade. Eu não sei qual que é o tipo de prisão que você está vivenciando nessa noite. Eu não sei se é uma prisão existencial. Eu não sei se é o medo de amar que você está aprisionado. Eu não sei se é a incapacidade que você tem de pedir perdão ou de receber perdão. Eu não sei se você está preso num lugar escuro, onde não tem sonho, onde não tem amanhecer, onde não há um novo amanhã. Mas eu, aqui como ministro do Evangelho, eu te convido, coma desse pão, coma desse pão e viva a liberdade que Deus tem para você nessa noite. Porque Ele não deseja que nós sejamos escravos, mas Ele quer que a gente coma esse pão sem fermento, porque escravo não tem tempo de deixar o pão fermentando, tem que comer o pão rapidinho e correr para a liberdade que Deus nos dá gratuitamente. Amém?